E aí, queridos, beleza? Tudo certinho? Você, meu querido, você, minha querida, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. É isso aí. Para vocês, meus irmãos cristãos, católicos, umbandistas, do candomblé, espíritas, ateus, ateístas, que todos vocês, eu amo vocês, que vocês sejam bem-vindos ao meu canal ou ao meu portal aqui no Facebook. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Seguinte, meu nome é Stefano Silva. Esses são os meus vídeos que eu estou compartilhando com vocês. A Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor. Muitas vezes uma palavra de ânimo, uma palavra de entendimento, uma palavra de sabedoria, uma palavra de correção. Estamos aí, né? Compartilhando a Palavra de Deus, que é o manual para que nós tenhamos a vida em abundância, para que nós sejamos treinados aqui na terra para vivermos em paz lá no céu. Amém? Seguinte, a palavra de hoje é para você que está passando um momento difícil, momento que você esteja desanimado, desiludido, que tudo foi roubado de você, foi retirado, seus sonhos, seus projetos, o seu casamento, sua família, seus bens materiais. O tema da palavra de hoje é que todos nós passamos e vivemos por um momento de ziclague nas nossas vidas. A história que eu relato para vocês está relatada, a história que eu conto para vocês está relatada no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Uma história muito bacana, né? Que conta o seguinte: Davi ele voltava com os seus soldados para a cidade de Davi, que era em Ziclag, e já um pouco chegando perto da cidade, um pouco longe, ele viu que subia uma fumaça da cidade, e via que tinha algo estranho. A fumaça não era comum. E chegando mais perto, ele foi se deparando ali com aquele cenário, e entrando na cidade ele se deparou com a cidade totalmente destruída, tudo queimado, tudo saqueado, tudo revirado. E os amalequitas invadiram a cidade enquanto eles estavam ausentes e levaram todas as mulheres, crianças, idosos, tudo. E destruiu e saqueou toda a cidade. E os soldados se deparando com esse cenário, logicamente eles choraram, eles caíram em desespero, eles se amarguraram, se jogaram no chão de tristeza, de revolta, né? E Davi se deparando com aquilo, olhando a cidade, vendo tudo destruído, vendo toda a família dele sendo levada, vendo a família dos soldados e os soldados dele sofrendo por tudo aquilo que havia acontecido. Davi ele chorou amargamente. A palavra de Deus diz que o coração de Davi ficou amargurado. Queridos, quantas vezes nós passamos por um momento desse que a gente chega e tudo aquilo de sonho, realização que a gente tinha foi retirado, foi levado, foi destruído. E nesse momento, os soldados de Davi vendo aquilo, os soldados de Davi, só para ressaltar aqui, eram nesse período os caras mais fiéis e mais leais na face da terra que já existiu, eram os soldados mais leais que já existiam na face da terra com o rei. Eram os soldados de Davi. Eles matavam e morriam por Davi. Eram extremamente fiéis e leais, esses soldados. E na palavra de Deus conta que, vendo que Davi chorava, os soldados começaram a sentir raiva e ódio de Davi. E começaram a planejar a matar Davi, a apedrejá-lo. E Davi, se deparando com isso,
se deparando com a cidade destruída, tudo que foi levado e ainda mais os soldados que eram leais a ele, tentando matá-lo, tentando, combinando para apedrejá-lo. Davi, ele chorou amargamente. Queridos, quantas vezes nas nossas vidas nós se deparamos com situações em que tudo que era nosso foi levado, foi retirado de nós, foi roubado, foi saqueado, os nossos sonhos, a nossa integridade, a nossa imagem. Quantas vezes as pessoas denigrem a nossa imagem, inventam fofocas sobre nós. E às vezes você passa por uma situação, um indivíduo ele perde um emprego, ele perde um relacionamento, aí aquela pessoa que se relacionava com ele começa a inventar mentiras sobre ele, e os amigos que se diziam amigos dele começam a acreditar nessas mentiras e começam a se afastar e virar as costas. E muitos amigos também começam a inventar mentiras, começam a planejar, a tentar a atingir ele de qualquer forma. Quantas vezes nas nossas vidas nós passamos por isso? Amigos que abandonam a gente, que a gente contava ali que era o nosso braço direito, pessoas que inventam coisas da gente, que nos atacam dia após dia, e a gente se vê num momento, numa desilusão total. Perdão. E Davi, ele se viu naquele momento e ele chorou. Ele chorou e ele chorou. Eu vou te dar aqui os 4 passos para que Deus restitua tudo na sua vida, tudo aquilo que foi roubado. Davi, ele chorou. O primeiro passo, você deve chorar. Sim, você deve chorar. Você deve exteriorizar tudo aquilo que está amargurado dentro de você, tudo aquilo que dói. Você deve chorar. Primeiro passo, você deve chorar. Sabe quando você vai num velório, num enterro, e você vê aquelas pessoas chorando, e muitos amigos e parentes da pessoa que está ali morta naquele caixão choram desesperadamente, e chegam algumas pessoas e tentam confortar, mas de alguma forma dizem: não chore, você não deve chorar. E outras até agressivamente falam: meu, isso é besteira, você não deve chorar, que bobagem, você vai chorar, a pessoa já se foi, você tem que se preocupar com os vivos. E eu falo para vocês que essas pessoas que dizem essas coisas, elas não passaram por aquilo que aquela pessoa está passando. Porque certamente elas saberiam a dor que é de perder um ente querido. Então elas não passaram, elas não sabem a dor. Então você deve chorar. Jamais você deve prender o seu choro. Chore. Clame, mas não reclame. Chore, mas não murmure. Desculpa. Perdão. Você deve chorar, mas jamais você deve reclamar. Há momentos em que nós choramos, mas muitas vezes nós reclamamos com Deus e nós questionamos e nós falamos: Senhor, por que o Senhor permitiu tal atrocidade? Por que você permitiu que aquela pessoa destruísse, me difamasse, me roubasse, saqueasse, que destruísse os meus sonhos, as minhas expectativas, os meus projetos? Você deve chorar, mas você não deve reclamar. E você deve caminhar para o segundo passo. Que o segundo passo é consultar a Deus. Davi, no momento que ele estava chorando, no momento que ele estava jogado no chão, eu fico imaginando esse momento de Davi com o coração apertado e tentando juntar as forças. Sabe quando você está se arrastando no chão? E mesmo assim você encontra forças para dar mais uma rastejada? Davi, ele encontrou forças de onde não tinha para consultar a Deus. E Davi questionou a Deus. Ele não questionou porque Deus havia feito aquilo,
mas ele consultou a Deus para que Deus desse o caminho para ele. Para que Deus lhe informasse o caminho, a posição que ele deveria tomar. E ele consultando a Deus, eu fico imaginando Davi consultando a Deus e falando: Deus, olha, tudo foi retirado, tudo foi roubado, tudo foi saqueado. Meus soldados fiéis e leais estão tentando me matar. Minha família foi levada, tudo destruído. Senhor, primeiramente eu dou graças a Ti. Dou glórias a Ti e Te adoro. Mas, Senhor, meu coração está amargurado e triste e chateado por toda essa situação. Ó Pai, me revela o que eu devo fazer. Eu devo ir atrás deles? Eu devo ficar parado? Eu devo pegar tudo aquilo que foi me tirado de volta? O que eu devo fazer, Senhor? E aí, nesse momento, Deus responde: olha, Davi, vá, que eu vou entregar tudo o que foi tirado de volta. E vou entregar os seus inimigos nas tuas mãos. Os seus que também são os meus inimigos, são inimigos de Deus. Vou entregar nas tuas mãos. E Deus fala para você hoje, querido, seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você planejou, os seus filhos, o seu casamento, o seu marido, a sua esposa, Deus vai te trazer de volta. Deus ele está prometendo para você trazer de volta e restituir tudo aquilo que foi tirado e arrancado de você. Glórias a Deus. E o primeiro passo é chorar. O segundo passo é consultar a Deus. Terceiro passo, você deve agir. Davi, no momento que ele consultou a Deus e Deus falou com ele, tudo aquilo, Davi ele encontrou forças e se levantou e ergueu-se e pegou os seus soldados e foi. Foi para o acampamento dos amalequitas. E um ponto a ressaltar aqui no começo da história é que os amalequitas destruíram tudo, mas levaram todos vivos. Levaram as mulheres, não mataram ninguém. Querido, o seu sonho ainda está vivo. Aquilo que você planejou ainda vive. Creia em nome de Jesus que tudo aquilo que foi retirado de você, aquelas promessas ainda vive. Creia em nome de Jesus. E Davi chegando no acampamento dos amalequitas, ele se deparou com o quê? Os amalequitas festejando e pulando e dançando, cantando e se embebedando e rindo. Quantas vezes nas nossas vidas, aquelas pessoas que nos fazem mal, que maltratam da gente, que destrói os nossos sonhos e tudo aquilo que planejou, enquanto nós estamos sofrendo e chorando, essas pessoas estão rindo, estão festejando, estão pulando de alegria. E o quarto passo, primeiro passo, recapitulando, você deve chorar, você deve clamar. Segundo passo, você deve consultar a Deus. Terceiro passo, você deve agir. Quarto passo, você deve ter fé e acreditar em Deus. Que aquele que começou a boa obra em sua vida, ele é fiel para cumprir. No momento, na hora e no dia certo. E Davi, ele se deparando com aquilo, com aquela situação, ele teve fé e não temeu. Ele não se desviou. Ele não desacreditou. Ele poderia muito bem, como muitos de nós fazemos, nós clamamos, oramos, consultamos a Deus, temos a revelação, mas no momento H nós se pende para um lado, pende para o outro. Poxa, meu, como é que pode? Eu estou sofrendo aqui. O Senhor deu a palavra, o Senhor deu a promessa para mim que aquilo ia ser restituído. Mas aquelas pessoas que fizeram mal contra mim, aquilo que foi roubado, aquilo que foi feito de errado, tá lá, tá se alegrando, tá se divertindo, tá no bem e bom enquanto eu tô aqui sofrendo. Eu não quero mais isso para mim, eu vou viver conforme a minha vontade, eu vou destruir aquela pessoa e você acaba saindo e esquecendo tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Aquela restituição quentinha, fresquinha.
para entregar na sua mão, você acaba jogando os pratos, virando a mesa e se revoltando. Davi, ele creu. E nesse momento que Davi creu, ele partiu para a batalha e ele matou todos a fio de espada. E teve lá uns 400 jovens que fugiram tudo de camelo. E eu vou te contar, queridos, Davi, além de matar os seus inimigos, foi restituído. Ele pegou tudo aquilo que o inimigo roubou de volta. E ainda tem mais. Ainda tem mais. Além de Davi ter recuperado tudo, ainda foi acrescentado todo o rebanho e tudo aquilo que os amalequitas deixaram para trás. Davi foi lá e acrescentou tudo. Então creia. Essa palavra eu profetizo na sua vida. Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado de você. E além do mais, vai ser acrescentado 7 vezes mais na sua vida. Todos os seus sonhos, os seus planos, tudo aquilo que foi embora, tudo aquilo que um dia era sonho e morreu e alguém matou aquilo e alguém roubou as suas esperanças, vai ser trazido de volta, vai ressuscitar, vai reaviver e além do mais vai ser acrescentado 7 vezes mais, meu querido, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Você, quando nós falamos de restituição, vou jogar um exemplo. Você teve um carro 2003 roubado. Deus, ele não vai restituir um carro 2003 que foi roubado de você. Ele vai restituir o carro, mas um carro 2014, 2015, 0 km. Deus, ele restituiu o melhor para você. Deus, quando restituiu o seu casamento, quando trazer a sua esposa, o seu marido de volta, Deus vai trazer o melhor para você. Deus vai trazer o seu marido, a sua esposa renovado. Não aquela mulher que falava, que arranjava confusão, que era barraqueira, que era fofoqueira, que só arranjava briga com você. Ou aquele homem que te batia, que te agredia, que bebia, que chegava drogado em casa, bêbado, caindo, batia nas suas crianças, nos seus filhos. Deus vai trazer um homem renovado, um homem, um macho, para cuidar de você como você deve ser tratada, como uma princesa. Deus vai trazer a sua mulher de volta para te tratar como um príncipe, como um rei. Deus vai trazer uma mulher valorosa, carinhosa, dedicada. Deus vai trazer os seus filhos renovados e restaurados e fortes dentro da palavra, dentro da casa do Senhor, trabalhando, pregando, cantando, louvando, em nome de Jesus. Deus, quando restituiu para Jó tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que morreu, tudo aquilo que foi destruído, Deus restituiu para Jó e restituiu muitas vezes mais. Deus deu filhas para Jó que não haviam moças tão formosas na face da terra como as filhas de Jó. Acredito que não há até hoje. Deus restituiu uma esposa para Jó, filhos, rebanhos de gados, ovelhas, tudo vezes 7, 100 vezes mais. E Deus vai restituir na sua vida. Creia, meu querido, que Deus vai restituir tudo aquilo que foi roubado. E tudo aquilo que dos seus sonhos. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel e vai se cumprir. E ele não vai desistir enquanto não se realizar na sua vida aquilo que ele cumpriu e que ele prometeu para você. Deus vai restituir você e ainda vai restituir, além de restituir, vai te acrescentar 7 vezes mais. Creia na palavra de Jesus. Eu profetizo na sua vida. Espero que você, a partir de agora, esteja dentro da palavra do Senhor. Siga esses passos e viva bem em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração e o desejo de Deus para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Fiquem na paz do Senhor, em nome de Jesus, que você seja abençoado.